Cara, você já reparou como, no Instagram principalmente, parece que ser videomaker é só viajar para lugares paradisíacos com equipamentos absurdamente caros, vivendo experiências incríveis, num padrão que, pra gente que começou do zero, parece que é inalcançável. Você já sentiu isso? Eu já falei sobre isso algumas outras vezes aqui no canal e eu já comentei com vocês que eu até já parei de seguir algumas pessoas da nossa área que meio que tentam insistir que audiovisual é só isso. Porque no fim do dia, a gente que olha às vezes para nossa casa, para o nosso tempo livre, para os equipamentos que a gente tem, e começa a comparar com as outras pessoas, parece que a gente está fazendo alguma coisa errado. Tá entendendo o que eu tô falando? Fica comigo aqui porque eu quero te explicar o meu ponto de vista para que você entenda que o audiovisual de rede social é bastante diferente do audiovisual que a gente vive todos os dias. Vamos ser sinceros, o que a gente vê na rede social é um sonho muito bonito de se viver. Quando a gente olha para as pessoas mais famosas relacionadas à nossa área, o que a gente sempre vai enxergar são os momentos incríveis, especialmente os resultados de tudo aquilo que essas pessoas construíram ao longo do tempo. Só que a gente vê isso condensado muitas vezes num stories de 15 segundos, num Reels de 1 minuto e meio, e isso faz com que a gente observe apenas os momentos incríveis da jornada dessa galera. E de fato, a nossa área tem um monte de coisa incrível. A gente tem liberdade geográfica, liberdade de tempo, algumas pessoas já podem até escolher com quem trabalhar, só que o que a gente acaba não vendo, e por consequência achando que isso não existe, são, por exemplo, as horas incontáveis que a gente gasta enquanto está editando aquele vídeo, que o cliente está ali enchendo o saco no nosso WhatsApp, nós já estamos ali cansados demais, mas tem que entregar. Esse estresse, esse peso de correr contra o relógio e às vezes até problemas técnicos que a gente vive no dia a dia e que parece que ninguém mais entende que a gente tá vivendo, né? Aí você tá sofrendo e olha pro coleguinha do lado, aparentemente ele só tá vivendo a parte boa, você começa a duvidar de você mesmo. O que eu tô fazendo errado? Será que essa carreira é pra mim mesmo? Quando a gente olha para os equipamentos top de linha que as outras pessoas têm acesso e a gente não, quando a gente vê aqueles espaços de trabalho que custaram uma fortuna e são lindos, e aí a gente olha para nossa mesa toda bagunçada, às vezes num cantinho improvisado do nosso quarto, da nossa casa, faz com que a gente questione tudo mesmo. Mas você sempre tem que lembrar que o que a gente vê na rede social é só a ponta do iceberg. De verdade, eu sempre senti falta de pessoas que falassem sobre a parte menos glamurosa do audiovisual. Porque eu demorei muito tempo para entender que o trabalho do videomaker, de fato, não é só fazer vídeos. A gente tem tantas funções acumuladas nessa figura que quando ninguém fala nada, parece que o nosso trabalho é chegar, dar o rec, editar e acabou. Mas parece que ninguém se lembra de falar sobre o processo comercial do nosso trabalho, sobre a parte burocrática de ter que lidar com contratos, fazer negociações, lidar com contabilidade, a parte financeira, a parte estratégica, porque afinal de contas não é simplesmente entregar um vídeo e pronto, acabou, mas a gente também tem que ter estratégia para encontrar os clientes certos, falar da maneira correta com eles. Isso tudo muito além de toda a parte técnica, que envolve o planejamento das nossas produções, que envolve visita técnica, ordem do dia, conversa com os freelancers que vão nos ajudar. Cara, se for parar para pensar, o que a gente menos faz é vídeo. Você não acha isso errado, Matheus? Eu acho que faz parte da profissão que a gente escolheu. Diria que é uma parte necessária pra gente poder viver uma liberdade maior um pouco mais à frente. O problema é que ninguém quer falar disso, né? E vamos ser sinceros, às vezes quando alguém quer falar sobre isso, a gente também não dá muita moral. A gente prefere consumir, curtir, compartilhar o tal do lifestyle do audiovisual. Lifestyle de videomaker. Cara, eu não sei se eu sou muito fã desse termo, sabe? Eu diria até que isso acabou virando um produto na nossa área, tal qual, sei lá, um pack de LUTs, de presets de cor, sabe? A galera tem tentado de forma tão intensa se encaixar dentro de uma caixinha, de um padrãozinho, que na minha opinião, além de às vezes ficar meio forçado, sabe? Acaba ficando muito na cara que isso tá sendo uma tentativa de manipulação, talvez. Fica muito óbvio que é uma estratégia para vender algum produto, para vender algum equipamento como afiliado, alguma coisa, uma mentoria, não sei. E tipo assim, sendo bem honesto, cada um usa a estratégia que bem entender. Eu tenho um problema, na verdade, com duas coisas. Primeiro, quando esse lifestyle acaba se tornando um padrão tão inalcançável, mas tão inalcançável que frustra a galera que
acha que audiovisual é aquilo e quando não consegue alcançar, acaba desistindo. Esse é meu primeiro problema. E meu segundo problema com isso é pura e simplesmente a mentira, que eu sei que acontece em vários casos, infelizmente. E aí junta tudo isso e o resultado é uma geração que está chegando agora no audiovisual, achando que fazer vídeo é curtição, que não é um trabalho, que não exige profissionalismo, que a gente pode fazer tudo de qualquer jeito, o que faz com que a nossa área seja cada vez mais desvalorizada e cada vez menos levada a sério. Porque no fim do dia, ninguém tá mostrando o que é fazer vídeo de verdade. De fato, o Instagram é um recorte da vida de absolutamente todo mundo. Não existe sequer uma pessoa dentro do Instagram ou de qualquer rede social que esteja expondo absolutamente tudo da sua própria vida. Por mais que algumas pessoas sejam mais humanizadas, né, tenham esse discurso de vida real, ainda assim o que está sendo publicado é fruto de uma escolha. Tudo aquilo que a gente posta e até mesmo, principalmente, o que a gente deixa de postar, faz com que as pessoas que estão consumindo esse conteúdo tenham uma percepção sobre a gente. Isso é o que nós chamamos de posicionamento. A coisa boa é que você também pode, não só pode, como deve usar isso a seu favor. Sempre antes de você postar, para pensar um pouquinho. O que as pessoas que assistirem a isso que eu vou postar vão pensar ou falar sobre mim? Isso é posicionamento estratégico. O problema é que tem muita gente, não só na nossa área, mas também na nossa área, que usa esse superpoder do chamado posicionamento, de mostrar apenas uma fração da sua própria vida, de forma muitas vezes questionável. E eu não tô falando de ninguém específico, não é indireta não. Mas você tem que entender que se esse recurso está à sua disposição, está à disposição de absolutamente qualquer pessoa, seja ela bem intencionada ou não. Então a nossa tarefa enquanto consumidores de conteúdo é justamente começar a identificar qual que é a motivação por trás daquilo que está sendo postado. Dessa forma, além de você adquirir mais repertório para suas próprias publicações, você começa a identificar quando uma pessoa está tentando manipular a sua percepção com relação ao nosso mercado, com relação à nossa profissão, por exemplo. Não é raro você encontrar pessoas que têm um discurso muito focado em ganhos financeiros, em viagens, equipamentos caros, em plaquinhas de faturamento e de visualizações, por exemplo. Só que o fato é que isso aqui tudo é sempre consequência de todas essas horas gastas nos bastidores, fazendo a parte chata que ninguém gosta de mostrar. Então, a partir de hoje, quando você vê criadores de conteúdo e influenciadores compartilhando o que está dando errado, os erros, as gambiarras, os problemas, sendo realistas, em vez de torcer o nariz, começa a entender, opa, eu acho que essa pessoa de fato está sendo sincera e honesta comigo. São essas pessoas que muito provavelmente vão agregar no seu crescimento. Não é que a gente não pode mostrar nossas conquistas, comemorar os nossos sonhos nas redes sociais, não, pelo contrário, eu acho que a gente deve sim fazer isso. Só que o problema é quando isso se torna o padrão. E a gente começa a achar que se a gente não está vivendo isso o tempo todo, a gente está vivendo errado. Então por isso que eu digo, se você tem alguma influência na nossa área, tenha responsabilidade ao compartilhar as coisas na rede social. Se você está do outro lado e é a pessoa que consome muito tudo isso, tenha responsabilidade ao escolher quem são as suas referências. Entenda que sucesso é diferente para todo mundo, cara. Para algumas pessoas, o sucesso vai ser ter um carrão, andar com roupas de marca, viajar toda semana. Mas para outras pessoas, sucesso vai ser construir uma família feliz, ter dinheiro para não passar vontade de coisas que para muita gente são superficiais ou triviais, conseguir ajudar os pais ou algum familiar em casa com as contas. Tudo isso também é sucesso e eu tenho certeza que você aí já está vivendo um nível de sucesso que muita gente que está alguns passos atrás já consideraria uma vitória gigantesca. E você talvez não, você talvez esteja olhando, comparando com a viagem internacional de alguém que você gosta e falando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Talvez você só esteja fazendo uma coisa errada, que é não aproveitar tudo aquilo de bom que você já conquistou e está vivendo nesse momento. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Me conta sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber também. A gente se vê num próximo conteúdo aqui no canal da Brainstorm Academy. Até lá. Tchau!
tchau.